Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de gerenciamento e manutenção, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre um tema bem interessante, né? Que eu vi muitos alunos, né, comentarem durante o decorrer do ano, né? Que é justamente sobre o uso, né, de software de gerenciamento da manutenção, né? Sobre a necessidade ou não, né, do uso desses softwares, né? Nas indústrias, nas empresas em geral, né? Voltadas aí à área da manutenção, né? E no último vídeo, inclusive, a gente falou sobre manutenção preditiva, né? A gente falou ali sobre algumas observações, né, de aplicabilidade, né, necessidade de uso da manutenção preditiva. No caso dos softwares de gerenciamento e manutenção, né, pelo menos a minha visão é justamente que o nível de informação que esses softwares te passam, né, quando bem utilizados, né, faz com que você tenha uma assertividade muito grande no processo, né? Ou seja, você tem tempo aplicado à manutenção corretiva, tempo aplicado à manutenção planejada, né? Cronograma, as pessoas que estão envolvidas ali em cada aplicação, né? Todo o planejamento, né, que está desenvolvido, né? O tempo que uma determinada máquina ficou ali voltada para manutenção, seja um tempo programado ou não programado, né? Você tem ali o tempo médio, né, de falha ali das máquinas, né? Então, todas essas informações e muitas outras, né, que podem ser extraídas desses softwares, né, faz com que você tenha, né, um nível de assertividade, né, e também um detalhe importante, né, tenha um nível de discussão sobre o processo geral muito alto. Né? Uma coisa é eu achar que aquela máquina ela vem tendo muito defeito, outra coisa é eu mostrar estatisticamente que aquela máquina ali ela vem tendo uma média de falha maior do que as demais, né? Que aquela falha ali ela vem gerando um prejuízo X, né? O qual a troca daquela máquina, o retrofit, uma manutenção mais aprofundada vai fazer com que aquele investimento, né? Vai fazer com que aquela situação ali ela venha a ser contornada, né? Ou seja, a máquina ela venha entrar ali numa rota realmente de produtividade adequada junto com as outras, né? Então os softwares de gerenciamento de manutenção eles te dão, né, essa possibilidade. Agora tem um detalhe importante que é o uso, né? Existem vários softwares de gerenciamento, né? Existem softwares, né, que você também paga por meio com base na versão, né? Ou seja, nível de ferramenta que ele vai estar disponível ali para você utilizar, né? Então também tem que tomar cuidado com isso, né? Ou seja, qual é o principal ferramenta, qual é a principal característica que você necessita que um software venha te dar resposta, né? Eu vejo muitas empresas utilizando planilhas, né, softwares de planilhas, né, e nem por isso, né, por estar utilizando uma planilha eletrônica, você vai deixar de ter uma informação apurada, né? Então isso aí vai estar muito de quem está manipulando, né, justamente essa ferramenta. Né? Então você pode ter uma ferramenta aparentemente não tão boa e outra muito boa, mas tudo vai depender de quem está ali manipulando a questão da inserção dos dados. O software de gerenciamento, né, ele nada mais é do que uma central onde ele vai estar recebendo dados e processando, né, te dando ali os relatórios. Né? Então, se você não tiver uma boa inserção de dados, não tiver uma boa capacidade de leitura de relatório, né, poder extrair daqueles números ali fornecidos do software de gerenciamento a tendência que se tem, né, de uma determinada máquina, de um determinado setor, de um determinado colaborador ali da manutenção, você vai acabar não utilizando, né, de uma forma plena aquele sistema. Né? Então, isso aí sim é um problema. O software em si, né, eu não vejo como uma situação que a empresa pode ter, pode ser que ela não tenha. Né? Eu já acho que é muito importante o uso de software de gerenciamento e manutenção, independente do tamanho da empresa, do porte. Né? Agora tem um detalhe importante que é justamente poder utilizar ele para poder extrair as informações de forma correta. Né? É, Hoje em dia minimizou muito, né? Mas no passado, né? Até se a gente voltar aí para a última década do século passado, né? A gente tinha muito problemas ligados justamente a essa questão da informação, né? De ir para um debate, ir para um tema ali central de um determinado problema ali na empresa
e ter muito achismo, né, ao invés de ter dados ali específicos, né? Então, esses dados, eles poderiam, essas informações, elas poderiam estar dentro de uma variação mínima, mas poderia ser uma variação muito grande e passar ali despercebido, né? E quando você fosse ver, né, já estava ali sufocado de problemas por causa justamente dessas informações que acabavam passando despercebido, né? Então, vejo que os softwares de gerenciamento, eles ajudam muito, né? Ajudam muito, mas precisa, né, que eles sejam bem tratados, né? Ou seja, que você tem informações ali bem inseridas, né? Só para finalizar, um detalhe inclusive, né, um trabalho que eu acompanhei no final do ano passado bem interessante, que era um problema que alguns colaboradores tinham na inserção dos dados, né? Eles ficavam tão focados na parte operacional que muitas vezes eles achavam que aquela inserção de dados era uma perca de tempo, né? Ou seja, ó, por que, é que eu vou passar 30 minutos ali inserindo determinados dados, né, de uma ordem de serviço, né, enquanto eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Ou simplesmente achava que era uma bobagem, que aquilo ali não serviria de nada. Ou seja, além de ter essa cultura da inserção, da análise, é poder entender como aquilo ali vai te dar subsídios para você ter uma gestão efetiva da manutenção melhor, né? Então isso é muito importante, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!